Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Exploradora de Páginas. Finalmente, Exploradora também está se tornando um podcast que pretendo publicar semanalmente. Eu espero conseguir. E eu espero abordar muitos assuntos sobre a literatura, sobre talvez a arte e talvez fazer alguns episódios com literatura comparada, análises, resenhas, enfim, a gente vai ter muita coisa boa por aqui. E um assunto que eu gostaria muito de começar, porque ele é extremamente significativo para mim, é falar sobre a literatura gótica, dos subgêneros da literatura, que ele é tão importante para o romantismo, porque ele se enquadra na escola literária romântica. Inclusive, eu vou falar sobre a literatura gótica aqui no Brasil também, com grandes autores clássicos, então fique até o final que a gente vai abordar muitas coisas dentro dessa literatura tão vasta, tão maravilhosa, e vamos começar o nosso episódio. Bom, para a gente começar a falar sobre literatura gótica, a gente pode entender que essa literatura é uma oposição à filosofia ou à escola neoclássica, né? A escola neoclássica, ela é quase majoritariamente de predominância aristotélica. Os autores góticos, eles investiram na criação de imagens obscuras, representações simbólicas, então o medo, o anseio pela morte foram temas muito centrais dessas narrativas, cujos enredos eles oscilavam entre a realidade verificável e a aceitação de um mundo sobrenatural. Se você observar os livros desse gênero, verá essas características muito presentes, casas mal assombradas, mausoléus, é uma narrativa muito ambígua, que a gente não sabe exatamente determinar se são imagens do imaginativo do personagem ou se é algo sobrenatural, e muitos livros da literatura gótica têm sim o mundo sobrenatural bem presente, bem latente, como no caso de O Castelo de Oranto, que a gente vai falar um pouquinho ainda mais pra frente. Então, só para a gente fechar esse bloco dessa introdução, é a gente entender o que é o neoclassicismo e porque a literatura gótica ela vai contra esse movimento cultural e intelectual. O neoclassicismo ele surgiu lá no século XVIII e se estendeu até mais ou menos meados do século XIX, profundamente enraizado nos ideais do iluminismo e na retomada dos valores estéticos e culturais da antiguidade clássica. Então, há muita referência à Grécia e à Roma antiga. O neoclassicismo ele vai valorizar a lógica acima da emoção, da subjetividade, que eram características do barroco, do rococó, por exemplo, né? Principalmente o barroco a gente lembra muito luz e sombra, a gente vê muito moral, a gente vê muito espiritualidade, emoções, desejos carnais. Então, a gente também vê o ideal no neoclassicismo de virtude e civismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que era um movimento que buscava inspiração nos temas heróicos, cívicos, por exemplo, da própria República Romana. E muito também se bebia do berço da Grécia Antiga ou da época clássica também grega. Então, a gente vai ter academicismo dentro do movimento neoclássico, né, que se acreditava em padrões de beleza e harmonia universais. Então, o romantismo, ele vem rasgando e operando contra tudo isso, sabe? É um contraste muito grande e profundo, porque o romantismo ele vai ter espontaneidade, vai ter as emoções acima da razão. Ele vai valorizar a subjetividade, o sentimentalismo, o nacionalismo, vai ter uma idealização da mulher e da natureza, só que no romantismo a idealização da natureza é uma natureza mais sombria, é uma natureza um pouco mais ligada a, digamos assim, uma natureza mais depressiva.
E esse movimento surgiu após a Revolução Francesa e chegou no Brasil no século XIX, marcada por uma busca de identidade nacional. Porque no romantismo a gente vai ter esse nacionalismo, né, muito forte, uma busca de identidade nacional, uma valorização da cultura local, a história e simbolismos do país em que se passa. No Brasil, isso se manifestou muito através do indianismo, que idealizava o indígena como um herói nacional. Então, também vai ter uma idealização da mulher e do amor, né? O que a gente entende hoje como o que é amor, o que é amar, vem muito do romantismo, sabe? Essa idealização do amor, dessa união e de viver um pelo outro e morrer um pelo outro também vem muito do romantismo, dessa escola literária, que ela também tem uma raiz, ela criou uma raiz cultural muito forte. Agora, com essa introdução que a gente agora pode voltar à literatura gótica. O romance gótico tem-se ali um consenso de que ele foi iniciado mais ou menos no século XVIII na Inglaterra, e um grande marco foi um romance chamado O Castelo de Otranto, que foi publicado em 1764 pelo escritor Horace Walpole, e é considerado uma obra extremamente emblemática na consolidação desse gênero literário, porque basicamente trata-se de uma manifestação essencialmente híbrida que vai estabelecer um elo entre o romance, o romanesco e o romance, caracterizando por uma atmosfera de mistério, aflição, terror, e tudo isso na década de 1790 representou o auge da literatura gótica, período que foram escritas suas principais obras e consagraram autores como Anne Radcliffe e Matthew Lewis. E esse termo gótico ele é atribuído a essa literatura decorrente, claro, em parte, da inspiração retirada das construções medievais. Então podemos entender que tais romances representaram um retorno ao passado feudal, impulsionado pela desilusão em relação aos ideais racionalistas, sabe? E pela intensificação da consciência de indivíduo, dilemas culturais que estavam emergindo na Inglaterra no final do século XVIII. E isso também coincide com a industrialização, a Revolução Industrial, né? Então, se a gente estuda a literatura e no geral, a gente vai encontrar uma semelhança muito grande com o romantismo em toda a sua gênesis, né? Mas vamos por partes ainda. O que a literatura gótica ela representa? Ela representa uma mescla de tradições distintas, sabe? Uma combinação entre o mitológico e o mimético. Mimético, para quem não sabe, é uma palavra derivada do grego, mimesis, e refere-se a uma qualidade de imitar ou representar a realidade, a natureza ou as ações humanas. Então, retornando, basicamente tem essa combinação entre o mitológico e o mimético, ou seja, tem uma verossimilhança, e tem também entre um contraste ou uma mescla entre a imaginação e realidade. Então, o romance gótico ele vai propor de maneira subjacente um retorno de uma época de sonhos em oposição ao materialismo burguês e até certo ponto em confronto com as características gerais do iluminismo. Então, nesses romances, as convicções mais simplificadas do pensamento cartesiano e racionalista, elas vão ser colocadas em dúvida em favor de um discurso pautado pelo sentimento, o qual era, ora, melancólico, ora violento, frequentemente exagerada nas representações das emoções. Então a gente tem uma verossimilhança, mas os sentimentos são muito fortes. É só lembrar, por exemplo, de um livro que abre o romantismo alemão, que é um marco na literatura alemã, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther.
que as emoções do protagonista, elas são muito profundas, elas não cabem no peito dele, ele sofre por amor, sofre pela paixão. E a literatura gótica, ela entra no que chamamos de ultrarromantismo, porque é uma coisa assim de doido, é uma coisa, são emoções que doem no peito dos personagens. A gente chama muito de ultrarromântico aqui no Brasil. Então, na literatura geral, do que é uma literatura gótica, a gente vai ter os cenários dentro dessa literatura, elas vão ser compostos por castelos, igrejas, cemitério, floresta, ruínas. A natureza sempre vai ser sombria, assim como os personagens. Os personagens envolvidos, eles vão ser muito melodramáticos, vai ter vilões, criados, vai ter temas como símbolos recorrentes, segredos do passado, pode ter também manuscritos ocultos, profecias, maldições, fantasmas, vampiros, lobisomens, sabe? Realmente criaturas místicas, fadas, duendes, são características que são extremamente marcantes, é um cenário de acontecimentos sobrenaturais. Se não tiver esse cenário, não é literatura gótica. Já no Brasil, também teve muita literatura gótica e a gente vai falar de alguns autores que são muito consagrados dentro dessa literatura e que eu gosto bastante, e é a divisão que a gente chama de ultrarromântica para facilitar os nossos estudos literários, principalmente com o intuito um pouco mais vestibular, sabe? Então é muito comum você ver esses autores ligados ao romantismo ultrarromântico, que nós chamamos de literatura gótica. Então, dentro dessa corrente vamos ter autores como Álvares de Azevedo, Cruz de Souza, Afonso Guimarães e Augusto dos Anjos. Essa parte da literatura também ficou conhecida como o mal do século, que vão integrar nessa tradição da literatura gótica brasileira especificamente. Então é a segunda fase do romantismo. No cenário internacional a gente vai ter nomes como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, especialmente com O Cão dos Baskervilles, que é do Edgar Allan Poe. E vamos ter também um grande nome da literatura gótica, que é Emily Brontë. E nesse gênero a gente vai ter muitos outros nomes. A gente também vai ter Mary Shelley com Frankenstein, a gente vai ter Emily Brontë, como eu já falei pra vocês. A gente vai ter também Bram Stoker com Drácula. Harry James também, um dos livros dele que marca bastante é A Outra Volta do Parafuso. A gente também vai ter Carmila, vamos ter muitos outros grandes autores que eu não sei nem pronunciar o nome direito por aqui, que vão marcar grandemente essa literatura e também vai marcar toda essa literatura, ela vai marcar a subcultura gótica. Bom, vamos fechar primeiro essa parte falando da literatura, depois a gente vai adentrar um pouco mais sobre a subcultura gótica. Então, só para fecharmos, o que entendemos que os livros góticos eles vão oferecer, isso é bem, na minha opinião, também uma viagem, uma verdadeira viagem no tempo. Por meio deles é possível a gente ter vislumbres de pensamentos, anseios, ódios, amores. A literatura gótica ela é uma literatura que também analisa, de certa forma, a sociedade, seja pelos seus sentimentos exacerbados, seja por uma visão, um medo, uma irracionalidade, algo que não sabe se explicar direito. A gente vai entender uma sociedade de séculos passados e essas obras elas vão trazer esses fragmentos dessa sociedade, seus hábitos, comportamentos, seja de respectivos grupos sociais, mas essa literatura vai exigir que o leitor faça uma leitura contínua dessas obras, uma leitura que vai ampliar o conhecimento, que vai exigir do leitor não só
um deleite e não ter pressa para terminar essas obras, mas de uma forma com que exija que nós, leitores, adentremos essa literatura buscando algo a mais também. Falar de emoções humanas, desejos, falar das nossas sombras, anseios, daquilo que mais ansiamos, daquilo que mais tememos, e tudo isso vai estar no centro desses enredos. A gente vai ver o reflexo de nossas paixões e daquilo que a gente pode espelhar do psicológico, pode ser sobrenatural, enfim, a gente vai ver dentro dessas literaturas a gente vai ter esse desenvolvimento, a gente vai ter um reflexo das nossas emoções mais puras e selvagens dentro dessas literaturas. Na literatura gótica brasileira, a gente também tem João Climaco Lobato como um autor do primeiro romance gótico brasileiro chamado A Virgem da Tapera. É uma obra dificílima de ser encontrado para comprar. Eu achei em um site muito aleatório por um valor até que ok, R$40. E esse livro ele foi publicado em 1862 e de acordo com a história sobre bibliotecas, sobre a literatura brasileira, esse livro ele meio que teve um desaparecimento, não teve republicação durante muito tempo. E o que a gente vai encontrar nessa literatura, nessa obra? A gente vai encontrar, além de cenários de ruínas, ou seja, tapera, a gente vai encontrar uma personagem fantasmagórica, de clima misterioso. O livro ele vai surgir numa época em que a literatura brasileira estava buscando assumir marcas da paisagem tropical e daquilo que significa ser brasileiro, né? Uma literatura nacional, uma literatura que a gente se identificasse. Claro que vai ter aquele já flerte com o indianismo, então vai ter um personagem indígena. E esse livro tem uma coisa muito interessante porque ele depois não foi comentado amplamente em dissertações, em teses e outros livros posteriores, né? Então é um livro que é difícil de achar e também é um livro que tem uma citação muito difícil também. Nas minhas pesquisas, que até que foram superficiais a respeito desse livro, eu não encontrei muitas informações. Quando vocês forem pesquisar ainda mais sobre a literatura gótica brasileira, além de Cruz e Souza, Álvares de Azevedo, a gente, além também de Afonso de Guimarães, a gente vai encontrar nomes como Bernardo Guimarães, que é um outro escritor ultra romântico, extremamente influenciado pelo gótico, e a gente também pode ser que encontre em determinadas leituras o próprio Machado de Assis, porque as pessoas estão tão acostumadas a falar do Machado de Assis e uma escola realista, que esquecem também que ele escreveu outros romances e que os romances dele possuem muito características próprias e de outras literaturas também, mas alguns críticos consideram que certas obras do Machado de Assis, elas podem ser consideradas, entre aspas, digamos assim, gótica por possuir características dessa literatura. Para mim, a literatura ela tá muito atrelada também com os reflexos sociais, então a literatura gótica, ela vai surgir em 1764, vai ter esse marco com o Castelo de Otranto, mas o seu auge foi em 1790, né, que se estendeu até o século XIX, né? Então, ele surge ali em meados do século XVIII, tem o seu auge em 1790 e ainda se estende pelo século XIX. Então, a gente vai ter um período histórico marcado por ansiedades sociais e políticas. É um período que teve grandes transformações, incluindo nas tradições sociais, agrárias, para industrial, como eu tinha falado para vocês, né? A gente tem no século XVIII a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, no caso, né? A gente tem o crescimento urbano, a ascensão da burguesia. Então, o romance gótico ele vai refletir essas ansiedades da sociedade em relação ao poder aristocrático e burguês. Lembrando que
os romances góticos sempre vão trazer uma crítica social, eles sempre vão ter um olhar julgador sim para a aristocracia e para a burguesia. Então, os temores quanto ao proletariado, dissolução da estrutura social tradicional, então vai ter muitos temores sociais que vão se refletir também no sobrenatural. Então, a gente vai ter uma exploração do sublime e do horror. A gente vai ter esse fascínio pelo sublime, a beleza que provoca terror. Então, é um fascínio pelo perigo, é um fascínio pela sedução, o horror, a psique humana, esse medo de explorar mais digamos assim, o espírito, a alma humana, sabe? Adentrar a psique. Inclusive, nesse mesmo período do século XIX, né, já ali ainda se estende a literatura gótica, e a gente tem ali no século XIX o surgimento da psicanálise, né, que posteriormente refletiu um pouco também na literatura. E a gente vai ter temas... A literatura gótica, ela frequentemente abordava temas de violência, a paixão avassaladora, como eu falei para vocês, o mistério, essas imagens de destruição da família, inclusive. Se a gente pegar Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, a gente vai ver a corrupção psicológica e a destruição familiar, né? São dois irmãos, o enredo, são dois irmãos solitários, uma irmã que ela não se casa e um irmão também que eles já estão na vida adulta, de uma certa idade já, e eles são de uma família clássica, de uma família em decadência, mas que possui um nome, que possui propriedades, e que essa família vai se deteriorando, e que essa família vai se deteriorando. Então, a gente vê a queda realmente da casa de Usher, os personagens, principalmente a figura do irmão, ele tendo essa loucura, e a gente vê muito o sobrenatural, né? Então, muitas vezes a decadência vinha através do sobrenatural, e esse medo social estava refletido através do sobrenatural, né? A dissolução da família como era conhecido na época. E lembrando também que o final do século XVIII para o século XIX, a gente tem um boom do pensamento científico, um pensamento academicista, um pensamento de lógica, a gente tem ali os estudos da medicina, por isso que a gente vê também muito isso refletido em Frankenstein. A gente vê a ciência cada vez mais tomando forma, tomando mais os olhos das pessoas. Então a gente vai ter também o surgimento de novas tecnologias, novas produções, novas formas de viver. Então foi um século que foi marcado por muitas mudanças drásticas e mudanças também que negavam a parte sentimental do homem, né? E tá um pouco circular, talvez eu esteja repetindo, reforçando muito essa parte, porque é muito fascinante como as transformações sociais, como o mundo se comporta e como isso se reflete muito na literatura, sabe? É um fascínio muito grande que eu tenho por isso. E a literatura gótica é digamos assim, dos meus subgêneros favoritos. Eu consumo bastante a literatura gótica. Aí agora, como eu tinha falado lá no começo há um tempo atrás nesse podcast, eu disse que a literatura gótica, ela está presente na subcultura, né? E a subcultura gótica é ali do pós-punk, ali dos meados da do final de 70 para meados da década de 1980. Então já é uma coisa moderna, uma coisa recente. O que essa literatura, ela tem a ver com isso, né? Essa literatura, ela vai integrar na subcultura gótica porque ela fornece as bases estéticas, temáticas e emocionais que vão mudar o imaginário coletivo da subcultura. Então, desde o século XVIII, a gente tem essas obras, né?
como Frankenstein, Drácula, o Castelo de Otranto, como a gente mencionou, a gente explorou bastante, né? E como eu tinha falado para vocês, a característica dessa literatura é ser marcado pela melancolia, o mistério, a decadência social, a gente tem muito em pauta a decadência social, o sobrenatural, a ambiguidade moral, todos esses elementos, eles não apenas definem esse gênero literário, mas também se tornaram marcos simbólicos que a subcultura ela adotou e ela foi ressignificando ao longo dos anos. Então essa estética, digamos assim, que é uma estética meio que compartilhada, a gente vai ter atmosferas sombrias, ruínas antigas, noite tempestuosa, cemitérios, castelos, sabe? Muita melancolia, e tudo isso inspirou diretamente a estética visual, né? Então a gente vai ter o visual dramático, crucifixos, roupas pretas e tudo mais. Claro que cada um desses simbolismos, eles têm também um significado muito mais profundo. Inclusive, a maquiagem gótica, aquela maquiagem tradicional, branca, ela é inspirada no cinema expressionista, um cinema especificamente alemão, que a gente vai ter ali no começo do século XX, então remete muito a isso também. Então, a literatura gótica, ela ressoa muito com essa subcultura, com a política da subcultura, com o movimento post-punk, dark wave, referências históricas para criar a identidade. Então, ela foi sendo incorporada na subcultura ao passar do tempo. Então, hoje em dia, elas estão muito mais marcantes, né, essa literatura, dentro da própria subcultura. Então, basicamente, a gente vai ter essa literatura como uma das partes essenciais da subcultura. A subcultura gótica não é só um visu da hora, não é só um visu que, melancolia, mistério, decadência e... Enfim, a subcultura gótica, ela tem... ela é uma subcultura, ela não é apenas só o visu, então ela tem muitos simbolismos, ela tem sim essa literatura que é muito importante para a subcultura, ela tem filmes, as músicas são extremamente importantes e também a política, a ética dentro da subcultura, não é uma coisa que é jogada, não é uma coisa que é só estética e parecer legal nas redes sociais, sabe? É também um movimento político, é também um movimento social, é uma identidade. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do podcast do Exploradora de Páginas. Finalmente eu estou tirando esse projeto do papel e muito obrigada por você que está me ouvindo. Eu espero estar acompanhando você, seja no metrô, seja no ônibus, limpando a casa, fazendo alguma coisa, seja também na academia, indo para a escola, para o trabalho, faculdade, enfim. Eu espero ser a sua companhia também durante o seu trajeto, durante esse tempo que você se encontra sozinho e querendo ouvir alguma coisa interessante, e eu espero poder trazer e ter esse diálogo com você. Muito obrigada por ter ouvido esse podcast. E até o próximo episódio. E caso você queira saber mais sobre Exploradora de Páginas, mais sobre mim, a Jessie, que vos fala sobre literatura e muitas coisas doidas, é só você me seguir nas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais, eu estou no YouTube, no blog, sim, estou no Blogspot, porque Exploradora de Páginas nasceu de lá, e também no Instagram e no TikTok, a rede dos jovenzinhos atuais. Enfim, gente, muito obrigada por vocês acompanharem esse episódio. Vocês não sabem o quão espetacular é poder fazer esse projeto e poder tirar ele do papel, poder realizar e não fazer ideia de como ele vai ser recepcionado e se ele vai ter alguma aderência, mas o importante é que um projeto, um sonho meu, eu tirei do papel e comecei a iniciar ele. Um beijo e até o próximo episódio!